aí, rapaziada, de maneira espetacular, numa reviravolta no campeonato, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram pela final, entre aspas, a final do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo fez aquilo que todo mundo imaginou que não seria possível, foi lá e venceu o Palmeiras. Não só venceu, como convenceu, doutrinou, dominou o Palmeiras e espantou de vez todo o fantasma do ano passado e desse ano que poderia vir a ressurgir. Antes, se inscreve no canal, deixe o like e compartilhe, vamos lá. Palmeiras e Botafogo se enfrentaram pela 36ª rodada adiantada por questões do Botafogo estar disputando a final da Copa Libertadores no dia 30 contra o Atlético Mineiro. E o Botafogo visitou o Palmeiras no Allianz Parque e foi lá e venceu 3-1, moral 3-0, porque aquele último gol deveria ter sido impedido descaradamente, não foi, mas ainda bem que não afetou em nada o resultado. E 3-1 pro Botafogo, é aquilo que todo mundo circulou durante a semana, depois dos empate contra o Cuiabá, do empate contra o Vitória, de todo o empate contra o Atlético Mineiro, e das vitórias do Palmeiras contra os seus adversários. E o Palmeiras, que estava invicto há 5, 6 jogos no Campeonato Brasileiro aí, vitórias consecutivas. O cenário era tudo pró-Palmeiras. Tudo dizia que poderia vir a acontecer aquilo que ocorreu já um ano atrás, e poderia ser mais uma vez num jogo entre Botafogo e Palmeiras ser decidido ali o Campeonato Brasileiro. Se no ano passado o Botafogo abriu 3-0, mas o Palmeiras teve forças de reverter esse jogo e fazer um 4-3, e a partir dali o Botafogo começou a decair, teve uma queda de rendimento e o Palmeiras conseguiu subir e ser campeão. Este ano era o que todo mundo imaginaria que aconteceria, depois da cena também de ver ali contra o Vitória, de ver ali contra o Atlético Mineiro, de ver contra o Cuiabá o pessoal mais nervoso do Botafogo após os empates, após tentar martelar o seu adversário e não conseguir fazer gol, pelo menos contra o Cuiabá e contra o Atlético Mineiro. Já contra o Vitória não jogou muito bem, mas conseguiu achar ali um gol. Então tava todo mundo dando o Atlético Mineiro que teria entrado na mente ali do Botafogo, e estava todo mundo dando ali o Botafogo como já um cavalo paraguaio. Mais uma vez, piadas e piadas atrás, todo mundo falando do mental, e realmente transpareceu que eles estavam mais nervosos. E tem que tirar o chapéu para o trabalho que o Arthur Jorge tem feito. Acredito que a vitória de hoje tem muito da influência dele. Ele deve ter feito um trabalho especial durante estes 3 dias, 4 dias, no máximo 3 dias de preparação para essa final. Uma final numa semana de finais que poderia mudar a história do Botafogo de vez. E acredito que com essa vitória, faltando mais 2 rodadas, ao que tudo indica, é o natural. A gente não pode dizer muita coisa, porque o que tem acontecido com o Botafogo nos últimos anos é incrível. O Botafogo complica aquilo que é fácil. Então, ao que tudo indica, após essa vitória, o Botafogo está com 90% da taça do Brasileirão na mão. Vai vencer e vai ser campeão depois de 39 anos. O Campeonato Brasileiro, e pode no sábado vencer também pela primeira vez na sua história a Copa Libertadores. Tem que tirar o chapéu para o Arthur Jorge. Ele preparou bem o time. O Palmeiras começou um pouco mais ligado no jogo, o Palmeiras com um pouco mais de atenção, o Botafogo mais nervoso, mas foi um jogo pegado no início do primeiro tempo. O Palmeiras criando mais, não por causa do que o Palmeiras estava bem, mas por causa que tem um diferencial, que é o Estevão. Esse moleque joga demais. E o Estevão causou pelo lado direito, fez grandes jogadas, conseguiu achar inversões, passes. Tudo que começava pelo Estevão resultava em alguma coisa. Ou uma jogada de profundidade, ou um cruzamento cruzado na diagonal, alguma outra coisa que levava certo perigo ali pro Botafogo. Ou o Barbosa tirava o Adrielson, né? Porque o Bastos acabou no início sentindo após uma jogada onde ele acaba, acho que trombando ali meio que com o John.
e ali ele acaba sentindo a posterior, preocupação para a final da Libertadores, mas o Adrielson entrou e deu conta do recado e ainda viria a ser coroado mais à frente com o terceiro gol que fecharia o caixão e também fecharia, eu acho que para sempre, o buraco que ficou no coração do Adrielson, porque ele foi um dos pilares daquele time que foi derrotado e muito por causa dele, da expulsão que ele fez lá contra o Palmeiras no ano passado, e depois disso o Palmeiras foi reverter o placar. Mas até então, quando estava com 11 contra 11, o Palmeiras estava tendo dificuldades. Mas ele hoje exorcizou de vez, acho que um fantasma que estava na vida dele, um pesadelo que ele carregava pro resto da vida, uma marca que ele tinha, porque querendo ou não, esses jogadores... O Marlon Freitas nem tanto, porque esse ano ele deu uma virada de chave, mas o Adrielson, o Tietê, o Danilo Barbosa são jogadores que quando você olha pra cara dele e nesses jogos, nesses momentos, vem a imagem do ano passado, vem a imagem de todo o vexame do ano passado. Mas hoje acredito que o Adrielson, mais o Adrielson, né? Porque o Tietê e o Danilo Barbosa não fizeram nada no jogo, nem sequer entraram direito. Mas o Adrielson tira essa imagem, né? Praticamente ele coloca novamente o seu rosto de Adrielson. Quando você olha para ele, não automaticamente olhava para ele, vinha flashes daquela noite onde o Botafogo foi ali envergonhado pela atuação dele. Mas hoje o Botafogo se impôs. E depois, numa jogada trabalhada do escanteio, que não foi escanteio pro Botafogo, mas o árbitro deu, mas isso daí também o Botafogo não tem problema nenhum com isso. Foi lá numa jogadinha ensaiada, cruzou, fez a cobrança de escanteio e o Gregory, numa jogadinha ensaiada, acabou ali na entrada da área, chutando pro gol, abrindo 1-0. Depois disso, o Palmeiras sentiu. O Palmeiras, que é um time considerado mentalmente forte, sentiu o baque do gol, depois começou a errar muito passe, o meio de campo, dar muito espaço para os contra-ataques, mesmo com o Luiz Henrique horrível hoje, não jogando nada bem. Hoje quem se salvava ali, pelo menos na parte do ataque, era o Igor Jesus, o Savarino e o Almada, mais ligado. O Luiz Henrique estava meio desligado do jogo, parecia numa rotação diferente, não sei se era um pouco de insegurança depois de ter visto o Bastos machucado e ficou com medo também de se machucar, mas não pode, se tá nesse jogo não pode se machucar, tem que ser igual o Barbosa, que mesmo sentindo alguma coisa falou, não me tira, é jogo grande, eu quero ficar. E é desse tipo de jogadores que a gente gosta, que a torcida gosta, que a torcida pega admiração, jogadores que se doam no campo. E hoje, se teve uma pessoa que se doou ao máximo, foi o Barbosa, mesmo sentindo, mesmo podendo... Na sequência que ele sentiu alguma coisa ali, ele acabou tendo uns 2, 3 lances ali onde parecia que ele iria entregar a paçoca, mas não. Depois ele se recupera e continua sendo absoluto no jogo aéreo e também cortando, só fazendo bloqueios ali no chão, só a bola, sem pegar, sem cometer a falta nem nada, contra o Estevão, contra o Rony, entre outros jogadores do ataque ali, o Veiga. Ele conseguiu fazer várias intervenções roubando bola e armando contra-ataque. E ali tem o lance capital do jogo, que muda, assim como contra o Botafogo lá no ano passado, a expulsão do Adrielson provocou uma reviravolta no resultado. Hoje a expulsão do Marcos Rocha também. Marcos Rocha agride ou não agride? Na minha opinião, agrediu. Se não conseguiu acertar em cheio, mas teve a intenção para tal. Então, expulsão corretíssima. O Wilton Pereira, ele somente vê lá, dá um amarelo pela questão na área, mas depois o VAR chama, o Wagner Hilwey chama para ele fazer uma análise, e ao fazer a análise ele considera como que foi um ato ali de agressão e retira o amarelo. Vermelho pro Marcos Rocha. E logo na sequência, numa bela saída de bola do John, ele faz o lançamento, estoura, né? Faz aquele estourão, chutão pra frente. Igor Jesus disputa a bola, dá aquela casquinha e Savarino, oportunista, domina e toca na saída do Everton para fazer 2-0. E ali diante só deu Botafogo. O Palmeiras não tinha mais forças, não tinha mais mental. E depois, com a saída do Estevão, piorou o jogo. E ali desculpa. E ali o Adrielson vai no escanteio, faz o 3-0.
e depois ainda o Rios viria a fazer o gol, igual como eu disse no começo, com a interferência do Gomes, que acho que estava impedido, deveria ser anulado, mas o VAR não anulou. O importante é que não teve tanto efeito assim no resultado final, mas tem que prestar atenção para que não cometa mais esses erros. E é uma vitória imponente, uma vitória de resiliência mental, uma vitória igual eu falei na rodada passada, no vídeo sobre a rodada passada, que esse jogo definiria muito o hoje e também o próximo jogo, que é a final da Copa Libertadores para o Botafogo. Então o Botafogo vai com aquela injeção de ânimo, adrenalina, o pico de adrenalina lá no alto para essa final, confiante, e vai dar bom pro Botafogo. Acredito que o Botafogo é favorito, continua sendo favorito, mesmo antes ruim, continuava sendo favorito na final da Libertadores, e hoje o Palmeiras deixou a desejar e o Botafogo foi e fez aquilo que ele deveria ter feito no ano passado. Segurou o mental, foi pra cima, foi resiliente, foi corajoso, e em momentos de dificuldade não se desesperou, foi pra cima, fez 1-0, fez 2-0, fez 3-0, e o bom desse Botafogo é que enquanto eles veem que dá pra fazer gol, eles vão pra cima, e é assim que nós gostamos. Se inscreve no canal, deixa o like, e Botafogo 90% campeão. Valeu, é nóis.